está orando. Senhor, Pai querido, Deus Santo, eterno e maravilhoso, nós estamos mais uma vez, mais uma manhã diante da Sua presença e nós queremos, Deus, estarmos Te agradecendo pela oportunidade de crescer no conhecimento e na graça diante da Tua face. Seja conosco nesta manhã, fala com cada um de nós segundo o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Aqueles que crê diz amém. Glória a Deus, amém. A Rose chegou, já ia tomar um puxão de orelha. Falta mais alguém? Pelo menos dos obreiros? Não é ninguém, né? A Esther está como é que chama? É home office, não? Não, mas tem um nome, né? É home office, né? Que é trabalhando em casa. Acho que ela ia pensar. Isso, aí a Esther está trabalhando em casa primeiro. Ela ia encontrar com a minha mãe lá que eu ouvi minha avó. É. Mas não vou pensar, geralmente quando eu conheço ela, quando eu Isso, e a Patrícia e o Marcelo que provavelmente estão acompanhando ali, ou ainda não estão, né? O Marcelo estava online no grupo. grupo. Marcelo, a Patrícia não conseguiu marcar não. Então estarão online no grupo. Aí quem puder, já faz aquela compartilhada, tira esse começo de aula, para dar aquela compartilhada. O segredo aí no compartilhar, eu mostrei para você como é que é, né? Um jeito bem fácil, vai no compartilhar enquanto estiver online, e aí só vai clicando e vai para baixo. Hã? Desculpa? Já. Não está aparecendo? Está aparecendo? Presta aqui, meu amor. Está na página? Pode ser que não está configurado para aparecer. Só que o teu não está dando a opção de compartilhar como eu falei para eles. O teu. Paz, bom dia. O teu não está dando essa opção. Aí tem que ficar compartilhando com o negócio, né? Aí vai ter que coloca assim, ó, grupo. Aí vai clica e compartilha. Clica e compartilha. Aí clica no outro grupo, compartilha. Clica no outro, compartilha. Bom, senhores, enquanto vocês estão compartilhando, eu vou resolver isso aqui. Vou resolver isso aqui. Paz, bom dia, bom dia. Cadê a feijoada? Trouxe? Rebelde, comeu tudo. Tô falando, viu? Vamos lá. Homem espiritual. Ah, é. Apesar que não é nada justo, ela estava com vontade de ficar empolgada. Eu fico rolando pra comprar. Não, eu estava procurando um lugar mais barato. Ah, então naquele lugar que eu mandei pro senhor aquele dia, 16 mil. Se eu quiser 17, ele dá R$19, 17 Não, gente, desculpa, entende. Não é que é caro. É que. E você não tem dinheiro, você não tem. Entendeu? Eu sou pobre. Estou. O que você está falando? Feijoada. É caro sim. É caro sim. Entendeu? Ele vai comprar uma lá ali perto do açaí, R$60. Ah. 60 mangos na feijoada? Come de manhã, à tarde já foi com esgoto, que isso? R$60. Aí sabe o que eu fiz? A gente foi lá comprando tudo, comprando torresmo, comprando tudo. Fizemos, dá pra fazer duas, o resto deixou congelado das coisas. Comprou língua, eu não gosto dessas coisas que põe dentro. Eu gosto de tudo, eu como tudo. Eu Eu gosto cabelo, da eu como carne cabelo. Eu tiro o cabelo e como. Ele gosta de botar língua, eu gosto de botar Tirar o osso e é. como. Hoje eu não estou despesando mais nada. Até os ossos eu estou Eu gosto da indo. carne seca. Até os ossos ficam molinhos, eu acho. É tipo hiena, velho. Não vou jogar nada fora. Fiz uma metade, outra metade da guardada lá no freezer. Feijoada. Eu não dou R$60. Acho que quando você for fazer, você gasta mais de 100 mano. Gasta nada. Não, se você for só que estelinha. Como que eu consegue colocar um milho,
sério. O bicho, o senhor tá desagradável, sabia? Meu Deus, aí começou a aula, a gente já tá pagando mico. Pagando o quê? Online pro Brasil inteiro, meu Deus. Vergonha. Vocês estão falando aí que vocês estão. É que. É igual Não liga não, sala de gente. aula. É assim mesmo. Começou a aula, aí a gente conversa. Estamos falando da feijoada aí. Por sinal, nós estamos desejosos de comer uma feijoada, né? Mas está R$60, a diaconisa Suelene falou. Se você souber de algum lugar e quiser abençoar a nossa vida, tá? Depois você passa o seu endereço, eu vou na sua casa aí, ou você vem na nossa, a gente come feijoada junto. Pneu. Era bom fazer dentro da igreja. Vencer, as crianças para Vamos lá? Nós falamos, recapitulando bem rapidinho, nós falamos sobre a divisão do homem. Nós falamos sobre a divisão do homem, o homem que é dividido em corpo, alma e espírito. Falamos sobre o que é a carne bíblica. Falamos sobre o que é a carne bíblica, junção do espírito com a alma e o corpo, junção do espírito e alma forma coração, junção da alma e corpo forma mente. E aí a mente e o coração são a carne bíblica. Em Gálatas 5 vai falar sobre os frutos da carne, que essa carne tem frutos, ela dá respostas, ela produz, a carne produz, que a mente e o coração ela produz, né? Depois nós falamos um pouco sobre tudo isso, aí entramos nos atributos. O craque escreveu de casa para frente. Atributos. Entramos em atributos. Atributos, nós falamos sobre atributos são do corpo. Atributos são do corpo, né? Atributos são do corpo. E aí nós falamos sobre os atributos do corpo, que entra a visão, que entra a audição, e agora nós vamos falar sobre o olfato. Visão, audição e olfato. Cada um desses em especial, para a gente entender e ficar fácil de entender, essa é uma aula top, porque todo crente e principalmente, eu disse o quê?
principalmente os obreiros têm que saber de tudo isso. Porque os crentes não entendem o que é ser um homem espiritual, eles não entendem. E ser um homem espiritual começa na sua humanidade. Começa em fazer bom uso da visão, bom uso da audição, bom uso do olfato. Né? E claro, primeiro eu falei dos frutos, né? Falei dos frutos. Porque tem gente que pega somente a parte dos frutos, mente e coração, e acha que a carne que a gente luta, como eu já disse, é o seu sangue, odeia ser humano. Tipo, eu tenho um coração, eu tenho um pâncreas, eu tenho tudo isso, está lutando contra mim. Não é isso que está lutando contra você. O que está lutando contra você é a sua mente e o seu coração. E quando os dois se juntam, sai toda essa parafernália que a gente leu aqui em Gálatas 5. Quando você dá lugar para eles, para a sua mente e para o seu coração. Você vai perceber que lá a gente já leu dissensão, inveja, prostituição e várias outras coisas que estão lá em Gálatas 5. Né? Olfato. O olfato, que é o que nós vamos falar hoje. Temos alguns textos que eu deixei rascunhado aqui, que eu prefiro seguir o rascunho para que todos venham estar, a gente venha seguir um panorama de leitura textual, tá? Então a gente vai ler Êxodo 8:14. Êxodo 8:14. Êxodo 8:14. O Marcelo e a Patrícia, que estão acompanhando online, não deixa de compartilhar não. Fica compartilhando aí até Deus arrebatar vocês. Olfato. Tem um L ali, tem o F. Obrigado. Vou trazer pra frente. O paninho, meu amor. Mas eu vou colocar aqui. Eu te dei bem. Me deu? Ali, ó. A cadeira ali, ó. Google. Êxodo 8:14, perdão. Êxodo 8:14. Bem? Todos que estão presentes, vou sair da frente aqui para que vocês venham compreender. Estamos falando sobre os atributos da carne, para que nós venhamos sermos homens e mulheres espirituais. Êxodo 8:14 vai dizer assim: e ajunta-nas em montões, e o mau cheiro se espalhou por toda a terra. Vou ler o versículo anterior para que nós venhamos entender. 12. Então se retiraram em Moisés e Arão no palácio de Faraó, e Moisés rogou ao Senhor Jeová no tocante às rãs com os quais havia atribulado o Faraó. E o Senhor Jeová atendeu às suas palavras de Moisés, e morreram todas as rãs no pátio dos campos, e ajuntaram-nas em montões, e o mau cheiro se espalhou em toda a terra. Vendo o Faraó que a situação foi aliviada, endureceu seu coração. E aí entra em outro contexto. Nossa, é um texto estranho, né, para falar sobre o fato. Aqui tem muitas coisas fortíssimas. Vocês vão perceber, primeiro, que aquilo que Faraó, que Moisés estava rogando contra, era uma praga, era um algo que Deus tinha levantado contra o Egito. E então Deus, através da intercessão de Moisés, elimina aqueles seres vivos e eles morrem. Quando eles morrem, assim que morrem, como a gente, nós seres humanos, nós temos em nossa virilha, todo ser humano tem em nossa virilha, como se fosse como eu posso dizer assim, igual do Chester. Como é o nome daquele negocinho do Chester? Termostato. Como se fosse um termostato. Assim que nós falecemos, esperar o abençoado passar.
assim que nós falecemos, um pouco período de tempo depois, entre a virilha do ser humano, começa a mudar de cor, como se fosse uma faixa. Pessoas bem clarinhas começam a ficar meio azulado, puxado para o roxo, e cada tonalidade de pele, claro, vai ter uma tonalidade diferente. Assim, sabe-se que aquele indivíduo morreu e o corpo já está entrando em decomposição, entrou no processo de decomposição. O processo de decomposição são os processos dos vermes da corrupção que começam a corromper o corpo desse indivíduo de dentro para fora. É assim que se corrompe, de dentro para fora. Não, os vermes não vêm de fora e comem. Os vermes estão dentro do nosso corpo esperando o dia da nossa morte para nos corromper. E aqui entra o segredo. Assim que morre, começa-se um mau cheiro e incomoda. O mau cheiro de quem morreu incomoda. E eles amontoaram quem morreu, que são, no caso ali, as rãs, tudo em um determinado lugar. Agora, o que eu estou dizendo aqui? Que a pessoa que é espiritual, ela usa humanamente os seus sentidos aqui, humanamente. Aqui estou falando de uma perspectiva de fazendo uma analogia, porque a pessoa que é espiritual, ela discerne ou ela identifica, muitas das vezes, aquele que morreu pelo seu mau cheiro. E se esse atributo está no corpo. Vou provar aqui de uma forma, como eu posso dizer, de uma forma aplicativa para nossas vidas, e quem já passou por isso vai saber. E às vezes tem pessoas que começam a entrar em estado de depressão, estado alguns estados psicológicos e espirituais, e essa pessoa, meu amigo, você não consegue chegar perto dela. Ela toma banho, ela tem um fedor, um cheiro de suor forte, aquele cheiro de carniça. Estou falando aqui é sério. Você fala, não é possível, a pessoa acabou de tomar banho, isso sai com cheiro de suor, querido. E isso é porque essa pessoa está morta. Os atributos do corpo são para discernimentos espirituais também. Essa pessoa está morta. Ah, mas a ciência vai dizer que a pessoa tem glândula. A pessoa vai dizer que essa pessoa tem glândulas endócrinas que estão liberando ali feromônios mais do que outras pessoas. Beleza, e por que quando essa pessoa é tratada, é curada desse problema psicológico ou espiritual, através de um psicólogo, através de uma congregação, de um líder espiritual, isso acaba? Por quê? Se era genético. Porque não era genético ali. Pessoa morta espiritualmente, ela começa a aderir mau cheiro. Muitas das vezes o seu corpo começa a liberar as toxinas que estão guardadas em seu espírito, começa a liberar. Por isso que um jovem, você vai ver uma jovem, você vai perceber, meu Deus, esse meu filho sempre está com mau cheiro, toma banho, sempre está com mau cheiro. Das duas, você leva no médico, que pode sim acontecer dessa pessoa estar tendo um problema hormonal, mas basicamente a maioria desses problemas hormonais, falando aqui de forma espiritual, são sim problemas psicológicos e espirituais que a pessoa está vivendo e ela libera isso. A prova disso é que a cura desse problema espiritual ou psicológico é a cura desses feromônios, desse odor forte que a pessoa libera. Então, o olfato é um atributo para percepção. Todos esses atributos, quem são atributos? Atributos, a palavra atributos vem do que é atribuído. Então, são percepções que são atribuídas ao corpo. Aí o homem espiritual, ele quer andar espiritual e quer perceber tudo no mundo do espírito, andar flutuando, e você falha. Por que você falha? Porque você não quer ser homem. E aí você perde o seu canal de percepção da vida na Terra. A vida na Terra não é percebida unicamente pelo espírito. Você tem um corpo para isso. Se você quer ser espiritual e não quer ser humano, então você tem que morrer.
Por quê? Porque na terra só vive quem tem corpo, é a lei. Se não tem corpo, está ilegal na terra. Por isso que os demônios não têm legalidade para andar na terra. Não tem corpo. Então o olfato é um atributo para que nós venhamos usarmos. Eu li esse texto que é muito forte, para que nós percebamos que... E outra coisa, que eu falei que tinha 3, não dá para falar tudo, mas vamos lá. Outra coisa, quando as pessoas começam a morrer, aqui no caso são as rãs, mas eu estou usando uma comparação textual, fazendo uma alegoria com o texto. Quando há uma multidão de mortos no lugar e isso incomoda, o que eles fazem? Eles amontoam. Pergunta para mim por quê? Porque os mortos que começam a cheirar mal, eles se juntam. Os mortos que começam a cheirar mal, eles se juntam para falar mal de alguém, se juntam para caluniar alguém, se juntam para bater em alguém, se juntam para puxar o tapete de alguém, se juntam para manifestar a sua mortandade. Eles se juntam. E é o que diz que acontece aqui com as rãs. O outro texto é Gênesis 27, 27. 27. Eu acho interessante ler esses textos, a numerologia desses textos, né, que tem um número iguais, assim, eu acho legal. Levíticos 25, 25. Na maioria das vezes os textos que têm esses números assim, iguais, eles são textos muito fortes. Gênesis 27, 27. Vai dizer assim, ó. E aproximou Gênesis 27, 27. Continue aí compartilhando aí, marcando o povo aí, Marcelo e Patrícia. E ele aproximou-se e beijou seu pai, e sentindo o cheiro de suas vestes, abençoou e disse: eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor Jeová abençoou. Olha que interessante, por isso que eu disse que os textos com números, pode observar, Levítico 25, 25, Gênesis 27, 27, essas numerologias iguais assim, sempre tem umas revelações, não sei, essa é coisa minha, sempre tem umas revelações que para mim são surreal. O texto vai dizer, Gênesis 27, 27, que o texto vai dizer o quê? Que aqui é Jacó se passando por Esaú, e ele se aproxima do pai, e o pai, como está com as vistas turvas, ele identifica o filho pelo cheiro. Pergunte para mim por quê? Porque o seu cheiro é a sua identidade. O seu cheiro é a sua identidade. Então, odor, primeira coisa, olfato. Só que não tem como falar de olfato sem falar de odor. O odor é a sua identidade. Agora olha para cá. Ele sentiu o cheiro do quê? Das vestes. Ele sentiu o cheiro das vestes. A Coríntios, eu estava lendo com o Eduardo ontem. Coríntios vai dizer sobre a ressurreição, quando eles virem, tal, e eu não continuei lendo o texto, né? Mas o Paulo vai dizer para o povo de Coríntios, naquele dia, como haveremos de ressuscitar, aí ele vai dizer que aqueles que estão na glória, eles tornarão, aí receberão um novo corpo, não é um corpo que nem esse, tal. E lá no final do texto ele vai dizer, e que os que estão nus, eles serão vestidos. Os que estão nus, eles serão vestidos. Uau! Como assim os que estão nus? A pessoa vai estar sem roupa, igual o gadareno, andando pelado pelo mundo? Não. Eles estão sem corpo. As suas vestes são sua identidade. Aqui. Suas vestes são sua identidade.
Vamos lá. Azul. Corpo. O preto. Espírito. Vermelho. Alma. O que está vestido, o que o ser humano é. O que o ser humano é? Alma. Não tem forma. Alma. Quando ele morre, esse espírito aqui, que é o pretinho, volta para Deus. Vou fazer outro agora. Rapidinho. Esse espírito que é o pretinho, já ensinei isso. Que é o pretinho, ele volta para Deus. E agora fica assim. Agora fica assim. Sim. Sim. Porque ficou o corpo e a alma, amor. Aí, por alguns minutos, a alma permanece lá. A alma permanece lá, certo? A alma permanece lá. Depois, a alma ela também é levada, como vai dizer o texto de Lucas, é levada. Fica só o corpo. Esse é o sepulcro. Depois, os vermes comem o corpo. E aqui não sobra nada. Só que aí, em algum lugar do mundo espiritual, que eu não vou entrar nesse assunto agora, ficou lá a alma. Não tem forma. Está nua. Porque o que vestia ela era o corpo. O que vestia a alma é o corpo. Agora, quando o texto vai dizer que os que estão nus receberão novas vestes, e nós seremos revestidos, é porque vai vir um corpo sobre o nosso corpo e eles receberão um novo corpo. Vestes. Agora olha que interessante. Quando esses indivíduos, quando o Esaú chega no seu pai, o pai cheira, traduzindo aqui, a gente sabe que ele colocou uma pele de carneiro, né, de uma pele de animal sobre si, para que viesse transparecer um homem do campo e toda aquela questão. Então, mas só que aqui, trazendo para essa revelação, é como se ele tivesse tirado o corpo dele para identificar se era o filho dele. E Jacó estava tentando ser quem ele não era. Então ele tentou colocar no corpo dele atributos de quem ele não era. Então, vamos lá. A Bíblia diz: o que semeia corrupção no corpo, na carne, colhe na carne. E o corpo, falando de olfato, o corpo ele é o cheiro do nosso corpo, é a nossa identidade. Cada pessoa, se comprar um perfume, perfumistas vão dizer isso, nunca fica igual, nunca, porque mistura com a pele, muda o odor do perfume, ele fica cheiroso, ele lembra a sua identidade aromática de quem o confeccionou, embora ele não tenha o mesmo cheiro, o mesmo odor, o mesmo aroma que tem, no caso aroma, né, que tem em outra pessoa, porque você tem a sua identidade aromática. E quando fala-se de odor, quando fala-se de aroma, tem-se sim uma conexão espiritual, porque Deus compara os pecados com um fedor, e Deus compara uma vida de adoração com perfume. Então, o seu corpo, o seu perfume, o seu cheiro, o seu odor ou o seu cheiro são a sua identidade. Agora já não é mais percebendo se o outro está morto, é
porque aqui tem um segredo muito top, muito top. Você pode perceber quando as rãs estão mortas. Só que ainda que você esteja morto, Deus não tira o teu atributo do olfato. Entendeu? Você sente seu próprio cheiro. Deus não tira o seu atributo do olfato. E você vai saber que Deus não quer deixar você sem a capacidade de crer nele de verdade, ainda que esteja morto, e viver. Então ele não tira o seu olfato, para pelo menos em algum momento você parar e perceber: meu irmão, eu não presto. Porque o senhor falou do cheiro, né? Que é quando a pessoa está morta. Então, por que tem gente que tem esse cheiro, mas não percebe? Quando a gente fala assim, e a gente está vendo que a pessoa está morta espiritual, a gente dá um alerta, às vezes a pessoa não, acabei de tomar banho, ou não, fui de roupa, Isso aí é um período de conscientização. Quer ver eu te falar um negócio? Um exemplo. Vou pegar o Eduardo para abençoar ele. Você vira para o Eduardo e fala: Eduardo, você tá fortinho. Aí o Eduardo, cara dele. Aí o Eduardo vai falar: não, tô de boa. Por quê? Porque ele tem aqui, ó. A pessoa, não é que a pessoa não sente. Tem aqui, ó, um espelho. E o Eduardo está aqui na frente do espelho. Cheio de ousadia. O Eduardo está aqui na frente do espelho. Quando ele olha aqui existe uma realidade, que é como se fosse o olfato, vai. Existe uma realidade aqui, ó. Onde está a realidade? E aqui existe um filtro. Aqui existe um filtro, ó. F de filtro. Aqui existe um filtro. Coloquei o contrário, né? Filtro. Aqui existe um filtro. Esse indivíduo, ele vai olhar para cá e aqui vai aparecer uma imagem. Imagem contrária. Vai aparecer uma imagem. Essa é a imagem que aparece. Só que no filtro dele é essa imagem que ele vê. No filtro dele. No filtro dele. Essa é a imagem que ele vê. Arrependido. Isso aqui, ó. Esse filtro chama-se consciência. Aqui chama-se realidade. Realidade. Ele olha para o espelho e não vê o seu defeito, porque ele não quer enxergar. Ele sente o odor e não percebe, porque não quer. Porque assim que o odor se manifesta, ele percebe. É que depois ele se acostuma, mas toda vez que o odor se manifesta, ele percebe. Posso provar? Quando você passa um perfume, você sente. Quando você passa horas com o perfume, você não sente mais. Na hora que você passar de novo, você sente de novo. Quando você vai passar horas com esse perfume, você já não sente mais. Por quê? Porque quando é manifestado, você sente. E depois você vai acostumando
com esse cheiro, e não é que você não sente mais. A tua mente, porque é muita informação para a tua cabeça, muita informação, isso é ciência. Então, se você tivesse que falar assim, eu tivesse que falar língua se mexe, dedo escreve, isso, eu ia ficar igual. Então tem coisas que a mente faz no automático. O que ela faz? Não há mais a necessidade de fazer esse indivíduo lembrar que ele está com tal perfume. Então essa pessoa não sente mais o cheiro. E essa não necessidade está na consciência. Não há necessidade de eu ficar lembrando que eu estou com esse odor. É assim. Vou provar de uma forma que não tem como contestar. O cara mora na rua, fedorento, tal, desculpa a expressão da palavra, tô falando bem rasgado lá para a pessoa entender. O cara tá fedendo, tá, meu Deus, mijado, cagado, tudo, defecado, sei, mal. E aí ele tá lá, ele não tá nem. Aí de repente um amigo dele que mora na rua com ele fala assim: pô, vamos ali pedir uma água no restaurante? Ele tem vergonha de entrar. Ué, se ele não sente, ele não tá nem aí porque ele tá com vergonha de entrar. Ele sabe que está fedendo. Quando ele tem a necessidade de ter um choque com a sua consciência, ele olha para ele e fala: não, mano, não vai entrar em mim não, tá todo mundo vai me olhar. Ah, mas é porque as pessoas ficam olhando torto. Não é, mano. É porque ali cai a ficha dele. Eu estou com um péssimo odor. Então, essas pessoas, o olfato delas não está desligado. São elas que estão resistindo a Deus. Deus está dizendo: você está fedendo. Geralmente essas pessoas, não generalizando, são as pessoas que mais falam: eu tenho intimidade com Deus. Eu já percebi isso. São, porque elas estão, o sentido dela, um exemplo, principalmente, um exemplo, que nem eu converso muitas vezes quando com as meninas, mas a Ana Júlia ainda dá para ter uma conversa assim mais ampla, porque ela tem a mente mais aberta, né? A Yasmin é mais fechada nesse mundinho dela, das coisas dela e tudo. E às vezes, que nem a gente estava falando, eu conversei com ela sobre, uma vez ela, na época do outro culto dos jovens, que ela falou que iria, tipo assim, deixar apagado e tal, todo aquele negócio. E eu virei para ela e falei assim, expliquei para ela. Tanto que uma vez ela falou para mim que ela tem a opinião dela, e eu até expliquei para ela que essa opinião não vale a pena ela ter, porque ela tem opiniões que eu aprendi a não ter opinião que não tem na Bíblia. Ela tem a opinião dela, e ela parou de compartilhar porque ela viu que chocava com, tipo assim, não tem a ver com a realidade da igreja, que faz parte, tal. Eu expliquei para ela, falei, qual o texto bíblico que você vai dizer que eles cultuaram no escuro? Números 9 vai dizer que quando a noite ia chegando, eles acendiam um candelabro, iluminava. Não somente isso, a nuvem se tornava como fogo, porque Deus que dizia, vocês não vão ficar no escuro. Aí eu conversei com ela sobre essa questão de consciência, certo? Que ela falou de intimidade. Aí eu falei de uma experiência dela, que ela teve na época lá na Filadélfia. Há um tempo atrás dela, foi uma vez até que eu profetizei isso para ela. Ela teve uma experiência sobrenatural de Deus se movendo dentro dela. Uau! E aí eu lembrei ela, só que na visão que Deus me deu, você estava num momento, a luz estava acesa, não estava apagada. E ela falou, é verdade. Aí eu lembrei que na profecia eu não expliquei essas coisas, só entreguei. E eu lembrei de um outro momento que ela teve, que ela estava adorando e ela começou até a sentir Deus. Só que quando ela abriu os olhos dela, ela viu os demônios andando dentro da igreja. E ela falou, é verdade, isso aconteceu comigo. Agora eu fiz uma comparação assim bem com muito cuidado, porque elas são crianças, né? Muito cuidado. Eu falei assim, quando um casal está tendo intimidade, e eles realmente se amam, eles não têm a necessidade de se relacionar com tudo no escuro, no apagado. Porque aí o esposo sempre vai bater nos homens. O esposo vai dizer, não, porque eu não me sinto atraído pela minha esposa. Mas não é. É porque enquanto ele está tocando na esposa, ele está com as suas fantasias. Ou a esposa tocando na esposa e com as suas fantasias, porque ela não está o vendo
detalhes dele. Agora, um casal que se ama de verdade mesmo, que ele não tem problema com isso, eles vão acabar, você pode ser meio dia. Aí vai falar, fala Deus. Meu Deus. Ai, Jesus. Pode ser meio dia. A paz deles é sempre alegre, né? Pode ser meio dia, rapaz. Ele tá nem aí. Ele tá preocupado em esconder o corpo do cônjuge. Qual foi a comparação que eu fiz para ela? Mas com muito mais cuidado, para não falar besteiras para ela. Assim, não que sejam besteiras, mas não é para a idade delas. O que eu estava comparando acontece na igreja que os indivíduos que estão ali, alguns estão conectando com Deus, e outros talvez estão achando que estão tocando em Deus, mas não estão sendo tocados por Deus. Na sua consciência eles estão olhando para o espelho e se sentindo adorando a Deus. Aí ela me perguntou uma pergunta muito sábia, Ana Júlia, porque a Yasmin ficou lá só assim. Ela perguntou assim: como eu sei que o que ele tá, quem está me tocando, quem está me enchendo é Deus? Aí eu vim para cá, ó. Antes era o carro do ovo, né? Gente, quem quiser comprar camarão, tem um irmão aqui que caiu. Quem está me entendendo? Então, eu falei para ela, é o que depois manifesta depois. Não tem como você ser cheio de Deus e não manifestá-lo aqui na sua mente e coração. Você não vai manifestar do lado de cá, do lado dos frutos da carne, você vai manifestar do lado de cá, porque depois, mais para frente, quando chegar aqui, eu vou vir do lado de cá. Que o coração e a mente, eles manifestam sim espiritualmente, só que até agora nós estamos falando do corpo e da carne, então nós estamos do lado de lá. Entendeu? Quem me entende? E aí eu expliquei para ela isso. Então a percepção dela, ela percebeu, ela falou assim: realmente não vale a pena ter determinadas opiniões. Mas ela falou que ela ainda deixa guardado, que às vezes ela concorda ou discorda e tal, mas ela deixa guardado que ela está lutando para matar isso, ela está aprendendo a matar. Por quê? Porque ela entendeu que não tem fundamento bíblico. E ela me pediu ajuda, como ela disse assim, e eu entendi, foi até uma vez eu comentei isso com a senhora, né? Falei que eu vim de um ministério, não convém comentar, eu vim de um ministério que tudo que os jovens queriam fazer, eles faziam. Então a gente colocava a luzinha, apagava a luz, fazia tudo. Por quê? Porque eles queriam manter os jovens lá. Entendeu? E aí ela tem a dificuldade de se enquadrar em um Deus que não precisa ser enfeitado para ser adorado. Ela tem dificuldade de um Deus que não precisa ser transformado, modificado para ser adorado, que vai ser adorado do jeito que ele sempre foi desde lá do princípio. E ela está entendendo essas coisas. Mas voltando para o que eu estava falando, é uma questão de consciência, de percepção, da pessoa perceber. Isso cabe para, eu usei esse exemplo agora porque cabe para isso. Ela começou a perceber que certos pensamentos estão chocando com a realidade da palavra. Não tem a ver com isso. Não tem a ver. Ou eu vivo a realidade da palavra, ou eu vou viver no meu mundo consciente, achando que sou fisicamente escultural, sendo que sou um B, sendo que eu sou o Ronaldo Fenômeno depois da aposentadoria. Quem me entende? Então, o olfato não é removido após a morte. A pessoa sempre vai ter o direito de se perceber e falar: eu estou errado. Sempre vai ter. Sempre essa pessoa vai ter o direito. Ela não percebe que ela está errada porque ela não quer, mas ela sempre tem. Isso é questão de consciência. A sua pergunta foi excelentíssima. Continuando. Mencionou ali o exalão, vestir, o fato Sim. tem até outro atributo também, né? O tato, né? Que acho que fala que exalão é atributo,
Sim, sim. É que lá embaixo dá pra gente ir caracterizar ele. É que eu tô indo por atributo, pra gente não fazer uma salada. Em Apocalipse fala sobre que nos finais dos tempos as pessoas terão as mentes cauterizadas. Mentes cauterizadas. Por causa da consciência, exatamente. Aquele desenho aqui. Olha o que Paulo vai dizer, que haveria de chegar tempo que pessoas procurariam mensageiros segundo a sua própria concupiscência. Por quê? Porque eles não querem um espelho para mostrar defeito. Eles querem um pintor de Mona Lisa. Eu gostei dessa cara da Rosa. Pergunta para ele por quê? Porque a Mona Lisa era feia para dedéu, rapaz. Ela era uma mulher feia para dedéu. O pintor... Você pode reparar, os pintores daquela época pegam uma foto, quadros de pessoas famosas daquela época e pega caracterizações reais das pessoas daquela época. Você não precisa nem ser tanto daquela época, do final da era Matiza, no início da era Matiza. Esse pessoal que gosta de arte, eles acham que o povo tem a obrigação de saber essas coisas, né? A era da Matiza era uma artista, que nome de mulher, mas era um artista que tinha o costume de não ter traços perfeccionistas como Mona Lisa, tentando caracterizar as pessoas. Ele apelava para as cores para transmitir sentimentos em vez de formas. Então os traços não eram tão perfeitos, mas as cores eram vivas, mostravam paixão ou tristeza, depressão através das cores. Até esse início dessa era começou a trazer uma roupagem diferente para a forma de comunicação via artística. Até o início dessa época eles faziam pinturas tentando caracterizar as pessoas, mas quando o indivíduo tinha uma determinada nobreza, ai dele se pintar o cara feio. Chegava um homem rico, tinha um nariz daquele tamanho, eu falava, meu irmão, diminui esse nariz aí. O soldado, fica atrás dele, por favor, verifica o tamanho das minhas narinas. E o cara pintava o cara um príncipe. Então não era um espelho, era uma caracterização conscientizada da pessoa. Não é a sua realidade. Se vocês verem os quadros de Dom Pedro I, você vai ver que tem várias versões diferentes, são semelhantes à sua caracterização real, mas não são ele. Você vai perceber que ele também não era um cara bonito. Mas por que ele era o cara mais mulherengo que tinha aqui na face da terra? Por dois motivos. Porque mulher é atraída às mulheres, por isso que isso aqui para os homens é algo importante. Diga assim os homens, até quem está esperando o Senhor, e se não cumprir aqui, vai cumprir no céu. Se não cumprir aqui, vai cumprir no céu, porque tem alguém te esperando lá, com aliança, com tudo. A Rosa fica até brava. Vamos lá. Diga assim, ó, eu homem, tenho que aprender, mostrar, primeiro, demonstrar quem sou. Porque as mulheres, quando elas viam alguém que tinha um poder depositado sobre a vida do indivíduo, elas correm atrás. Entendeu? Outra coisa, eu tenho como homem, que às vezes a apóstola pega no meu pé, e no começo, né, eu andava como? Evangelista, nunca fui na casa dela, sempre cabelinho pá. Aí depois que casou, ela fala, tu vai sair desse jeito? Por quê? Porque a farda. Já viu motorista de ônibus? Tem uns que parecem o tio Chico da família Adams, e a irmã tá lá sentada assim, farda. Eu já trabalhei na área da segurança, também sei o que é isso, farda. E o príncipe andava com roupa de príncipe, parecia um capiroto com barba, mas ele era príncipe e fardado. Então isso chamava a atenção das indivíduos. Príncipe fardado.
E logo o lado da mulher, o esposo, a outra dica para o esposo, tem que aprender a ser um charmucheiro, como diz lá na Bolívia ou no Chile. Charmucheiro, um argumentador, conversador. Por quê? Porque o segredo está na Eva. Vamos falar de atributos, tá bom? Estou falando de atributos ainda. O segredo está na Eva. A serpente vai na onde? Visão, audição, olfato e paladar. Prova. Olhou, ouviu, tato, tocou. Ninguém come antes, tá? Sempre quis pegar. Depois, paladar. Então, foram os caminhos da queda através do corpo, pelos atributos. Agora vem a revelação. Os caminhos da queda do corpo veio pelos atributos. A restauração dele também vem. O caminho da queda do corpo vem pelos atributos. E a restauração dele também vem. Por isso que Jesus falou, eu não posso, já que eu vou embora, eu não posso deixar ele sem ter uma conexão comigo. Então ele falou assim, fazei isso em memória de mim. Toda vez que vocês sentirem o cheirinho do cálice de uva, o cheirinho do pão, vocês tocar nele, vocês verem ele, vocês vão lembrar de mim. Vocês inserir dentro de vocês, sentindo o vosso paladar, vocês vão ser edificados lembrando de mim. E aí vocês vão estar sendo restaurados, que nem na aula anterior que eu falei sobre a ceia, restaurados através da ceia. Amém? O outro texto que eu ia ler, é qual? Olfato. Gálatas 10:10. Eu anotei aqui, meu Deus. 10:1. Vou ter que pular esse texto porque eu anotei em Libra. Quem aqui tem de letra de médico aí? Tu, Lucas, lê aí. Esse aqui não. Meu Deus, esse aqui é esse último. Não estou entendendo nem a própria letra, só. Não dá, né? Acho que pode ser Colossenses. Não, Colossenses não é. Colossenses não tem 10. Paz, bom trabalho, paz. É esse finalzinho aqui, ó. Eu vou pular. Mas vou ler o. Achou Gálatas? Gálatas não tem 10. Também não tem 10. Gálatas não tem 10. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. E como não? Deixa eu dar um momento. Aqui, ó. Peraí. Eita, de longe, tá. Não, eu sei, eu tava mostrando pra ela onde tá. Não tem como, parece egípcio. Amém? Não tem 10 Gálatas. Então esquece. Eu não vou lembrar agora. É um G. Ou um G ou um C, né? Colossenses também não tem. Olha lá. Colossenses também não tem. Peraí, então aí. Diga que eu vou ficar feito com 10. Às vezes a gente anota, a gente vai entender, chegando no... É a pressa, porque quando eu fiz isso aqui, eu tava pensando, e faz naquela. Não perder a fiação, eu ficava pum. Mas tem outro texto aqui pra gente fechar. Segunda Coríntios 2:16. Eu também não coloquei eu coloquei segundo C. E agora pode ser segundo Coríntios ou Crônicas. Mas é Coríntios. 2:16. Esses rascunhos meus, meu Deus. Qual que é agora? Qual que é a poder? 2 Coríntios 2:16.
Vamos ver se é isso mesmo. Não. E passar por causa. Não. É 2. É 2, eu estou lendo 1. Aqui, é isso mesmo. Para uns somos cheiro da. Vou ler o 15. Porque para Deus somos aroma grato de Cristo. Olha a prova do que eu falei de Esaú. 2,15, 2 Coríntios 2,15. Porque para Deus somos aroma grato de Cristo entre os que se salvam e entre aqueles que se perdem. E para uns somos cheiro da morte, que os leva à morte, mas para outros cheiro de vida, que os conduz à vida. Quem é competente para uma tarefa semelhante? O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que para algumas pessoas, consciência, por isso que a pergunta da pastora foi interessante, consciência. Para algumas pessoas, pastor, eles olham para nós e sentem cheiro de vida. Porque por conta do aroma de Cristo que está em nós. Só que esse aroma de Cristo, para quem não quer se conscientizar de Cristo, cheira a morte. Por quê? Porque a pessoa sabe que para ter aquele aroma, ela precisa morrer para o mundo. Cheira a morte. Então ele está dizendo assim que dependendo da pessoa que sente o aroma e a sua conscientização, ela tem uma percepção de quem nós somos de uma forma diferente. Por isso que tem gente que sente o cheiro de Cristo e quer você perto, e tem gente que sente o cheiro de Cristo e quer que você vá para onde ela puder te xingar para você ir, e ela quer você longe, ela não quer você perto, por causa do cheiro de Cristo, do cheiro de Cristo, o aroma, né? O olfato. E agora eu encerro aqui, eu encerro aqui com o seguinte: Deus deu atributos para o homem, atributos no corpo do homem, que ele tem em si, né? E nós não devemos receber nada que ninguém faz como o homem recebe, na percepção humana. Nós devemos receber o que as pessoas fazem, o que pessoas fazem para nós ou para Deus, na percepção divina. Deus não vê como o homem, ele não fica olhando, porque nos nossos olhos as pessoas fazem tudo para nos agradar. Deus, ele recebe com as narinas, porque as narinas mostram quem é aquele indivíduo de verdade, qual é a sua essência do seu corpo. Então, nós, para não nos frustrarmos, para não batermos cabeça, o que nós temos que fazer? Analisarmos tudo com as narinas, né? Então, esse é o atributo do olfato, que está semeado no corpo para uso espiritual, né? Esse é o atributo do olfato semeado no corpo para uso espiritual. Amém? Amém? Nossa, tá quase dormindo aí. Se juntou com a Bibi ali. Então, você que está aí online, compartilha com todo mundo, deixa Deus abençoar a sua vida. Cada vez mais, pastora Clébia, nossa filha querida, Deus abençoe sua vida. Compartilhe com os irmãos do ministério essa aula e deixe Deus vos abençoar. Marcelo, Patrícia, todos os irmãos que nos acompanharam online, que Deus continue abençoando cada um de vós cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém? Então tá bom. Eu estive pensando numa ideia aqui, mas eu vou conversar com vocês primeiro, depois a gente, tá bom? Paz a todos, Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, meu Deus, obrigado por essa aula, obrigado por esse ensinamento, obrigado por essas instruções. Cada vez mais nos edifica na tua fé, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Nós te pedimos, leva-os em segurança para suas casas,
Instrui cada um desses que tem nos acompanhado e aprendido conosco, em nome de Jesus. Aqueles que credis, a glória de Deus e o trabalho é nosso. Hoje, 7h30 da noite, culto, domingo de glória, conto com a sua presença em nome de Jesus. Amém?